Olá, sou o professor Paulo Márcio, professor de História aqui do canal Mitos, onde o mito se torna realidade, e viemos nesse momento trazer a vocês a discussão de temas bastante abrangentes, que seja do ponto de vista de Enem passado, que seja do ponto de vista de possíveis Enem do futuro. Nesse contexto, nós vamos discutir sobre o processo da redemocratização do Brasil. Um momento bastante rico, um momento bastante vasto da nossa história do Brasil, que ocorre ali por volta da década de 80. Na realidade, todos nós sabemos que houve o processo da militarização no Brasil, da República, foi o golpe, culmina com o golpe de 1964, passamos ali por momentos áureos da ditadura militar, que foi na década de 70, com o nosso saudoso presidente Médici, e depois nós passamos pelo processo sistemático de enfraquecimento do governo militar no Brasil, fruto também das desarticulações vivenciadas pelo processo da Guerra Fria, com o processo da desmilitarização, por diversos fatores. A própria desmilitarização latino-americana, até por influência de que sistematicamente vai havendo vai se acalmando os ânimos ali em função da Guerra Fria, e é claro, nós sofreremos todos os revés desse processo de esfriamento. Bom, especificamente no Brasil, o processo da desmilitarização ocorre, chega ao seu apogeu em 1985, quando o Brasil, a partir, é claro, frisando nesse momento já aspectos importantes, em função da emenda Dante de Oliveira, que reivindicava o retorno à eleição direta, que foram aprovados, mas não para aquele ano de 1985, somente em 1989 nós passaríamos a ter uma eleição direta. Portanto, em 1985 tivemos a eleição indireta, em que foi eleito o Tancredo de Almeida Neves, na verdade, trazendo um pouco para a atualidade, o avô do nosso Aécio Neves, que foi candidato à presidência da República, derrotado pela então presidente Dilma Rousseff, né? O Aécio Neves permanece como senador, neto do Tancredo Neves. Bom, o Tancredo foi eleito, no entanto, acometido aí por uma série de problemas de ordem de saúde. Nunca ficou muito ao certo definido quais foram as questões inerentes a esse problema da ordem de saúde do Tancredo Neves. Fica aí o mistério para a história, fica aí o mistério para que a gente possa então enfatizar uma série de debates, que seja em um outro momento, que seja em sala de aula, que seja com seus familiares e assim por diante. O certo é que o Tancredo Neves veio a falecer, e então quem assume a presidência da República é o nosso conterrâneo José Sarney. Este fora então logo acometido por uma série de problemáticas em seu governo. Primeiro, a instabilidade política. No segundo momento, a instabilidade econômica. Vivemos ali o momento máximo da crise econômica da história do Brasil do século XX. Chegamos a viver o período da hiperinflação. Tínhamos aí uma inflação galopante, sem domínio. Nós tínhamos problemas de todas as naturezas. A indústria de forma deficitária, a geração de emprego de forma deficitária, a concentração de renda era coisa de louco, de maneira que foi vivenciado dentro dessa gestação da democratização ou da redemocratização do Brasil. Nós vivenciamos então esse caos do primeiro momento. Posterior à famosa Era Sarney, a famosa Nova República, a famosa retorno à democracia, nós tivemos então uma eleição, que foi exatamente a eleição que substituiria ali o governo do José Sarney. Nesta eleição, nós tínhamos então participando ali o Luiz Inácio Lula da Silva, ex-sindicalista, metalúrgico, toda uma história junto às massas operárias. Nós tínhamos do outro lado o então Fernando Collor de Mello, hoje senador, já envolvido inclusive em grandes escândalos aí da nossa famosa Lava Jato, que foi então, vamos dizer assim, fabricado, tá, nos moldes da medida daquele momento. Ele foi fabricado como então salvador da pátria, jovem, com um chavão de ser exatamente, fazia combate aos marajás, aos favores da política brasileira. Ele foi então amplamente divulgado, teve uma ampla dimensão feita pelas mídias, principalmente a Rede Globo,
e de maneira que ele veio então a se eleger na primeira eleição direta desde o golpe militar. Veio Fernando Collor de Mello, que tinha como uma grande proposta a modernização da indústria nacional. Dentre estas linhas, ele primava principalmente pela indústria automobilística. Ele, naquela época, ele permitiu que a concorrência, a livre concorrência internacional, principalmente na linha automobilística, ela fosse incentivada dentro do Brasil, de maneira que o Fernando Collor de Mello, ele, dizem na realidade, que ele desarticulou, ele desalinhou em linhas de corrupção muito inferiores ao que aconteceu em governos posteriores a ele. O fato é, o Fernando Collor de Mello, a literatura histórica ainda não coloca isso nesse momento, mas ele descumpriu uma série de acordos, dentre eles com a própria mídia. Ele tinha aí uma determinada emissora de televisão muito famosa, uma das maiores do mundo, onde ele descumpriu o acordo dos Ministérios das Comunicações, cujo ministro sempre era indicado por essa forte emissora, e que se passou então a destruir, desconstruir a imagem do homem que faria então a grande mudança na história do Brasil. Vários escândalos foram instaurados no Brasil, várias coisas vieram à tona através da mídia, e da mesma forma, em um outro momento também vamos discutir isso, os movimentos de massa começam então a pedir o impedimento do Fernando Collor de Mello, a pedir o impeachment do Fernando Collor de Mello, de maneira que ele foi perdendo sua sustentação política no parlamento. Sabemos que temos aqui no Brasil uma república, e uma república presidencialista muito trabalhada no decorrer da sua história dentro do processo do alinhamento, da harmonia dos três poderes, da troca de favores, do toma cá e recebe, do toma cá dá lá, como se diz aí popularmente. Muito bem, ele perdeu a sua sustentação, de maneira que o Fernando Collor, antes mesmo de sofrer o processo do impeachment, ele renunciou. A sua renúncia, claro, não foi suficiente para que ele não tivesse os direitos políticos cassados. Foi levado adiante. Ele foi cassado, ficou aí afastado da política brasileira durante 8 anos. Bom, o Fernando Collor de Mello deixa como vice-presidente o então mineiro Itamar Franco. Itamar Franco assume o Brasil e assume a República no Brasil, e então chama para compor o seu ministério para o ministro, uma das pastas mais importantes, ministro da Fazenda, então o sociólogo Fernando Henrique Cardoso. Este passou então, dentro do cenário político e econômico brasileiro, a ter um importante papel, o de tirar o Brasil daquela grave crise econômica, e para isso ele, em 1994, fundou o Plano Real. O Plano Real traria de volta à sociedade brasileira a estabilidade econômica, traria de volta a autoestima, traria de volta o espírito consumista do próprio ápice do capitalismo, traria de volta ao Brasil todo um processo de reconstrução de uma nova sociedade que, claro, vocês, como novos consumidores, como novos partícipes dessa sociedade, claro, nem de perto tiveram, graças a Deus, conhecimento do que era o processo da hiperinflação. Chegaram numa sociedade em que o Plano Real dava a você o suporte de uma nova experiência do poder de consumo, do poder de compra, de uma moeda mais estável, de um comércio mais equilibrado. Muito bem. O Fernando Henrique Cardoso, ele teve, dentre uma das outras posturas conhecidas como neoliberal, que pregava, acima de tudo, uma diminuição extrema do poder de interferência do Estado na economia. O Fernando Henrique Cardoso, ele preconizou no Brasil as grandes privatizações, essas grandes privatizações das empresas que eram do Estado, de certa forma desplanificando a economia, privatizou empresas, as companhias energéticas, privatizou bancos estaduais, privatizou a Companhia Vale do Rio Doce, dentro de outras estatais que foram privatizadas dentro do governo Fernando Henrique Cardoso. Posterior ao governo Fernando Henrique Cardoso, nós vivenciamos no Brasil pela primeira vez o partido de oposição que chega ao poder, o PT, oriundo do movimento de classes operárias, oriundo do movimento das classes menos favorecidas, chamado então de Partido dos Trabalhadores, liderado pelo Luiz Inácio Lula da Silva. O Lula passou-se então a vivenciar
nessa nova eleição uma nova experiência. O povo aspirava por mudança, o povo aspirava por melhor distribuição de renda, por maior igualdade social, de maneira que o PT vem então com o manto, com a bandeira que tremulava sob as luzes da reforma agrária, da justiça social, de uma educação mais abrangente, do combate à fome, não é? E aí o Lula consegue então ser eleito o primeiro presidente da República que vem oriundo das massas operárias. O Lula, ele consegue, de certa forma, pegar uma carona nos programas sociais do governo do PSDB, unifica, montando aquilo que se tornou uma grande bandeira, se tornou no grande lema do governo petista. A partir de suas políticas sociais, consegue então, a partir do programa Bolsa Família, que era, como já disse a vocês, uma nova roupagem dos programas sociais dos governos anteriores, do governo do PSDB, ele consegue montar o Bolsa Família. Ampliou a linha de acesso das pessoas ao programa Bolsa Família e então diminuindo a margem, o cinturão de miséria do país. Bom, é claro que o governo Lula também é responsável por outros grandes avanços, houve uma maior distribuição de renda, houve um maior acesso das pessoas, dos jovens, às universidades, programas como FIES, eles se popularizaram, eles tomaram uma dimensão muito maior. Bom, as linhas de créditos foram incentivadas, a reforma agrária segue a passos importantes, mas é claro, o programa do governo Lula ele termina com alguns entraves. A tão famosa, tão sonhadas reformas estruturais, reforma política, as famosas reformas de bases, reformas tributárias, a reforma trabalhista, judiciária e assim por diante, assim como noutros governos, também não conseguiu passar. Não só por má vontade, não só por ingerência, mas não conseguiu avançar. Bom, amigos, a gente então assim encerra esse primeiro momento da redemocratização no Brasil. No outro momento discutiremos mais. Muito obrigado.